Olá, meu quarto ano. Vamos iniciar mais uma aula de história. Peguem o livro aí na página 116, tá? Para a gente fazer essa leitura. Bem, a gente já viu em outras aulas como se deu o desenvolvimento e a organização do Brasil colônia, não é isso? E que a gente sabe que duas capitanias prosperaram com o plantio de açúcar, não é isso? Porque a Europa precisava, né? Estava em alto o açúcar e Portugal queria explorar aqui o Brasil cultivando açúcar para atender à demanda do mercado exterior, certo? Então, por isso que quiseram plantar o açúcar aqui e apenas duas capitanias prosperaram, Pernambuco e São Vicente. Inclusive, o primeiro engenho de açúcar foi instalado aqui no nosso estado lindo e maravilhoso em 1516. E o ciclo do açúcar teve início e declínio nos séculos 16 e 18. Então, foram 2 séculos de produção de açúcar, certo? O Nordeste foi a região que mais se destacou no plantio devido ao clima quente e úmido, né? Então, se a gente comparar aqui o nosso estado de Pernambuco aqui com o de São Paulo, vejam que tem uma porçãozinha amarelinha, que é o que corresponde ao mesmo tipo de solo, ok? Nos engenhos, o açúcar era produzido, a princípio, pela mão de obra indígena, que eram escravizados, lembram? E logo em seguida por escravos trazidos da África. Bem, a gente viu nas aulas passadas que havia uma resistência indígena. Muitos lutaram contra os governadores gerais, invadiram, né, a capital do nosso país naquela época, né? E que tinha a representatividade do seu Sardinha e tudo mais, né? Que ele defendia que os indígenas não poderiam ser escravizados, né? Então, muitos deles morreram nas guerras, pegaram doenças, então não resistiram aos maus tratos. Então, trouxeram pessoas da África para serem escravizadas aqui no nosso país. Os engenhos eram divididos em Casa Grande, senzala, capela, canaviais e moenda, instrumento utilizado para moer a cana. Lá também se encontrava o banguê e o tabuleiro que transportavam o bagaço da cana. Havia também o curral e as matas de onde eram extraídas as madeiras utilizadas nos fornos. Então, a exploração da madeira ainda continuou, tá vendo? A sociedade canavieira era muito desigual. Havia no topo os senhores de engenho e na base estavam os escravos. Então, era basicamente assim, ó, uma pirâmide. Na base estavam os escravos e aqui estavam os nobres, né? Pessoas que tinham o quê? O RS, tá bom? Não era RS, né? Mas vamos supor que sim. Nas senzalas viviam os escravos e seus feitores. Além de tudo, tinha os feitores, minha gente. Homens nomeados pelos senhores para cuidar do trabalho e dos escravos das fazendas. Então, eles ficavam lá com chicote, monitorando se os escravos estavam realmente trabalhando, né? Muitas áreas foram devastadas para o espaço ao plantio e ao cultivo da cana-de-açúcar. Foram muitos quilômetros de mata atlântica e vegetação destruídos, que é o que a gente está vendo em geografia, né? Os impactos da ação humana. A gente viu que a Mata Atlântica existia desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Mas como teve essa exploração, o plantio de cana-de-açúcar, depois outros cultivos, né? Mais na frente a gente vai ver o ciclo do café também. E tudo isso foi desgastando, que chegou a um ponto de quase não existir mais. São poucas as reservas, né, da Mata Atlântica nos dias de hoje. Era necessária muita madeira para fazer funcionar as caldeiras e assim aquecer o caldo retirado das moendas. Então, era um processo muito trabalhoso. Tá? E agora, como atividade, quem é do Zoom vai fazer apenas a 118 e quem é do YouTube vai fazer a 118 até a 120. Lembrando que teremos
teste, hein? Então, fiquem atentos, estudem, tá bom? Para se sair bem, tá? Até mais!